Bom dia, Nayana. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com toda a TV Meio sobre esse tema, né? A realidade batendo a porta novamente, Tão necessário, né, pós-carnaval. Eline? Eline é economista e sabe exatamente como ajudar eu e você que temos que lutar com o orçamento doméstico da nossa casa, com o equilíbrio financeiro. E aí, Eline, essa sensação de que o ano só começa depois do carnaval economicamente, ela é real? Porque a gente acabou de pagar aí, né? O IPVA do carro, a escola das crianças, um monte de imposto, e agora já está chegando, já está pertinho do imposto de renda. É uma sensação de que é muita dívida para o brasileiro. Isso é impressão ou é uma realidade que se impõe? Na verdade, digamos, a gente está voltando à realidade. O ano não começou agora. A gente já está aí com 3 meses, né? Começando o terceiro mês. E ele não pode começar só agora. Desde o início do ano tem muitos compromissos já em termos financeiros para o brasileiro e muitos, assim, bastante relevantes, como você citou os impostos, mas também ali no início do ano a gente vê também a questão material escolar, etc., se acumulando, somando com o feriado do carnaval, que normalmente muitos brasileiros gastam mais do que o planejado. Eline, e como eu posso equilibrar aí minhas finanças, já que provavelmente o impacto dos gastos aconteceu no carnaval? Qual é a dica? O que a gente pode fazer? Bom, há alguns princípios do dinheiro, digamos assim, colocando de maneira mais clara. O primeiro deles é que você fique realmente sempre gaste menos do que você ganha. Olha aí, gente, essa Esse é o lição já era para a gente saber, né? Mas parece que a gente é teimoso, insiste em estourar o abençoado do cartão de crédito. Exatamente. E quem mostra isso são as estatísticas do endividamento. Quando a gente olha a dívida do brasileiro, ela já está em praticamente 80% das famílias brasileiras, então mostrando exatamente isso, que o brasileiro normalmente gasta mais do que ganha. Então, começando daí, o segundo passo é, de fato, olhar para os seus hábitos financeiros, seu histórico financeiro, conhecer a si mesmo financeiramente. E daí a gente consegue se reorganizar, saber se aquelas dívidas estão de fato sob controle ou se há risco de inadimplência. Como que eu posso diminuir os meus gastos? Somente se conhecendo é que a gente consegue ver as oportunidades. Gerenciar o dinheiro é algo extremamente necessário na vida das pessoas. Nós não temos no Brasil hoje isso instituído de uma forma cultural, por exemplo, educação financeira nas escolas, onde já se fala, mas ainda não é tão intenso. Isso pode mudar o país. Se nós tivermos essa consciência de que trabalhar as crianças e ter essa educação financeira pode mudar, inclusive, a economia do nosso país, pode ser um passo importante. E agora que a gente tem um público nos assistindo muito grande, no orçamento doméstico, o que é que pode ser feito para que eu tenha esse determinado controle na prática? Por exemplo, eu não ganho, vamos supor, eu não ganho, não estou ganhando, mas já me endividei. Já gastei mais do que podia e o meu dinheiro não está dando. O que é que eu posso fazer para ter esse equilíbrio e começar a pensar? Eu imagino, sabe, que nós temos muitas crenças limitantes enquanto brasileiros. Que, dinheiro foi feito, foi para gastar. Eu vou viver hoje, que amanhã eu não sei se eu estou vivo. E assim, no outro dia você está vivo, está devendo e está lascado. Aí complica, não é, minha amiga? Bom, é muito pelo que você trouxe já, em relação a essa questão do hábito. A gente normalmente, como a gente não tem de fato, ou pelo menos para a maioria do brasileiro, não teve educação financeira, a gente está vendo, digamos, a primeira geração nas escolas começando agora a ter isso de forma institucional, trazido como conhecimento formal dentro das escolas. Mas a maioria de nós não teve isso. Então, a gente normalmente replica um hábito que a gente aprendeu com o familiar, com alguma referência que nos ensinou, que nos ajudou ali a entender um pouco do mundo das finanças, como que ele funciona. E nem sempre aquele conhecimento está sendo repassado de forma correta, é um hábito correto. Normalmente a gente apenas replica sem refletir. Gastei demais no carnaval. Devo tirar de outro lugar para cobrir essa dívida? Porque às vezes é assim, né? Você gastou, pegou o dinheiro lá do seu boleto, gastou no carnaval, foi à viagem, viveu hoje, amanheceu vivinho, vivinho. E aí a gente ri, mas é sério, dá até uma tremedeira. E aí, tira de onde? Não, já que eu atrasei, eu vou tirar o dinheiro aqui que eu ia pagar o cartão, vou cobrir essa outra dívida. Isso é perigoso.
Bom, na verdade, sim, como a gente precisa redesenhar quando a gente passa por alguma turbulência financeira, digamos assim, gastei mais do que devia, meu compromisso ficou, digamos, abalado, então eu preciso realmente revisitar o meu histórico financeiro, o meu padrão de vida, para ver onde que há oportunidade de reduzir os gastos. Normalmente, quando a gente fala deste tipo de gasto, a gente abre a oportunidade de frear um pouco lazer, ou aqueles gastos que a gente pode escolher postergar, deixar para o mês seguinte. Enquanto aqueles que são compromissos mensais, que a gente chama de gastos fixos, ou os gastos variáveis, que são aqueles ali do dia a dia, para a manutenção do básico, para a manutenção do padrão de vida, a gente tem mais dificuldade de flexibilização. Então, é basicamente nas oportunidades de lazer ou de gasto que a gente pode escolher fazer depois, que são as primeiras oportunidades. Ficar em casa, quietinho, comer pipoca com refresco, e é isso. O que é que eu posso fazer para pensar a longo prazo, para me planejar financeiramente para o futuro? Por exemplo, está nessa questão do pós-carnaval, mas eu quero estar bem daqui a 3 meses, para finalmente poder voltar a ter uma rotina saudável e, de repente, viver o lazer. Porque hoje o lazer ele é tão fundamental, diante do estresse que se vive, da correria, momentos em família são importantes. E é claro que tudo demanda um gasto. Mas, às vezes, precisa só de uma readaptação. Não dá para ir lá no cinema com todo mundo, porque tem 3 filhos, de repente, mas dá para fazer uma pipoca e assistir um filme em casa. Então, não deixa de ter o lazer, mas economiza. Mas eu gostaria de saber a respeito de projetos futuros. Como eu posso me planejar para que em 3 meses eu tenha mais saúde financeira? Bom, em termos de prazo, isso realmente vai depender de família para família, situação para situação. Tem situação mais simples, situação bem mais complexa. Então, o que é interessante? São 3 pontos principais que eu destaco. Primeiro ponto, organização financeira. Parar, sentar, olhar como que estão as suas finanças hoje, desde as receitas aos gastos, endividamento, investimento, questão patrimonial. Esse é a base importante, que é onde você vai ver os dados, onde você vai encontrar as informações que podem te oferecer oportunidade. O segundo ponto é proteção. O segundo ponto é, eu tenho a minha reserva financeira? Se alguma coisa acontecer, se eu vou ficar afastado do trabalho e não puder gerar renda para profissionais liberais, profissionais autônomos, o que eu faço? O que eu posso fazer? Ou então, exposição a risco. Pensar em termos de o que eu posso fazer para me proteger financeiramente, porque eu já gastei demais e estou numa situação complicada pós-carnaval, precisando frear. Mas se o pneu do carro furar, ou bater o carro, precisar consertar de uma hora para outra, da onde eu vou tirar? Então, a reserva é para isso. É para esses momentos de imprevisto, é para esses momentos de emergência, na qual eu fico em paz se eu tiver. Se eu não tiver, essa deve ser a primeira meta. E, a partir daí, a partir da reserva construída, pensar em termos de crescimento patrimonial. Como que eu trago mais eficiência para o meu dia a dia? Minha renda é suficiente? Tenho oportunidade de aumentar a renda? Consigo investir? Tudo isso tem ferramentas hoje amplamente disponíveis, cada vez mais acessíveis, para ajudar a formar essa tríade financeira que é fundamental para todo mundo. Tá vendo? Você que está em casa acompanhou o raciocínio da nossa economista. Primeiro passo, organiza-se tudo financeiramente. O segundo passo é ter esse fundo de reserva, ter esse dinheiro necessário para um momento aí de surpresa, de repente, na sua vida, que você vai ter um gasto a mais. E o terceiro passo é buscar, de repente, agregar mais alguma renda ao que você já ganha, se tiver insuficiente. Eu penso... É muito importante a gente conversar sobre economia, sobre dinheiro, sobre finança, porque nós temos uma geração de mulheres que está aí, super cheia de sucesso, ganhando muito bem, mas às vezes tem um problema nessa área, porque gasta demais. Nós mulheres somos muito emocionais e o gasto tem muito a ver com isso. Ai, a bolsa, o relógio, a blusinha, a roupa bonita. E de repente, numa situação de necessidade, você acabou investindo o que poderia ser um fundo de reserva em algo que não vai poder te ajudar nessa hora. Então, é uma questão de bom senso. Hoje, no Brasil, você como economista, o que você acha que é o ponto mais relevante para que as famílias possam se organizar financeiramente? Qual é o ponto que prejudica o cidadão brasileiro comum na hora de organizar as finanças? Eu acho que o ponto principal é o conhecimento. É parar para refletir, pensar
conhecer as ferramentas que estão disponíveis e usar elas a seu favor. Desde como usar o cartão de crédito, que não é uma extensão de renda, ele é um instrumento para isso. Desde a decidir, por exemplo, sobre um financiamento ou consórcio, ou devo juntar o dinheiro para realizar algo. Tudo isso faz parte do dia a dia da gente. E quando eu falo especificamente das mulheres, das finanças para mulheres, esse é um ponto bastante sensível, porque por muito tempo a gente foi alijada desse processo. Então, esse conhecimento não é só recente para a sociedade, mas é ainda mais recente para esta fatia da sociedade. Então, é algo que eu, pessoalmente, eu trabalho muito forte nessa área por conta disso, para aproximar, para facilitar, para, digamos, traduzir um pouco do economês, para colocar de fato no dia a dia. Assim como a gente repensa, estou vendo aqui o café da manhã belíssimo, repensa reeducação alimentar, finanças também passa por esse processo de reeducação financeira, já que a gente tem contato desde muito jovenzinho, a gente já começa a lidar com dinheiro. Mas como pensar isso de forma proativa, deixar a passividade, realmente pensar, eu estou fazendo isso por algo, eu estou construindo algo a partir daqui, e não reativa ao que me acontece, sabe? Não só o dinheiro chegou, eu recebi o salário e gastar. Não, preciso fazer. O que eu posso fazer com ele para ele também me ajudar ali na frente? Parece que está todo mundo no piloto automático, Exatamente. não é? Esse cuidado e essa atenção nas finanças pode fazer toda a diferença. Eu costumo dizer, inclusive, ela, mulher economista, já saiu da caixa, que é um lugar onde normalmente se vê muitos homens. E eu fico feliz de estar ouvindo essas falas de você, que é uma mulher, que entende essa cabeça feminina. Aqui nós temos 3 apresentadoras nesse programa, nós temos a Ellen. A Ellen é assim, ó. Se ela tiver que pagar o estacionamento, ela coloca o carro na cabeça, mas ela não paga o estacionamento. Ela é bem controlada. Ela é bem controlada nas finanças, porque ela tem um objetivo e ela economiza. E é importante conversar com você que está assistindo a gente, porque de repente isso é um estímulo. Eu costumo falar, sabe, Eline, que eu aprendi em um lugar muito importante. Eu conheço uma história, que você que está me ouvindo vai saber onde essa história está, de uma mulher que ela ficou viúva. E ela não tinha dinheiro, e ela ia morrer de fome. De repente, ela foi e encontrou alguém que pôde ajudá-la. E essa pessoa encheu as vasilhas dela de algo precioso que ela poderia vender. Então, essa pessoa disse assim, ó, tá aqui, suas vasilhas estão cheias. Agora, vai lá, vende, alimenta a tua família e depois vive do resto. Eu penso que o grande problema do brasileiro é não entender esse princípio, que as vasilhas precisam estar cheias. Essa é uma história bíblica que fala sobre uma viúva, que foi onde eu aprendi tudo sobre finança. É um livro extraordinário, que eu aprendi tudo sobre finança. E ao contrário do que se pensa, é algo muito atual. Porque, olha essa história, alimente primeiro a sua casa, isso é uma prioridade. Cuidar da alimentação da nossa casa, de uma maneira, porque tem gente que economiza no lugar errado. Quer comprar o alimento da forma regrada. E aí não funciona, você precisa estar bem alimentado para viver bem. Depois que as vasilhas estão ali cheias, viva do resto, aprenda a multiplicar a porção que você tem. No caso, empreender com segurança, um risco calculado, não é isso? Exatamente. E assim, eu vou trazer 2 pontos que você citou anteriormente, que eu acho que está muito intrínseco na própria cultura da gente na relação com o dinheiro. O primeiro deles é a questão do viver o hoje. Na verdade, a probabilidade, inclusive, a expectativa de vida cada dia mais aumentando, é que a gente viva muito, por longos anos. Então, pensar no futuro é essencial quando a gente pensa em termos financeiros, de proteção, de saber qual que é o caminho que você deseja seguir, como que eu faço para chegar até esse caminho. Então, o futuro precisa, sim, estar mapeado. Ou viver o hoje, ele é bom, ele é interessante, a gente precisa disso, mas a gente precisa também olhar para frente, olhar até onde a gente quer ir, para onde a gente quer seguir. Então, isso, digamos, o dinheiro é que vai permitir que esse caminho seja traçado, seja construído. Então, ele é uma ferramenta. E o outro ponto é justamente essa questão dessa construção com autocontrole, com resiliência, com, digamos, com esse propósito, que é se ver, que é se conhecer, fazer esse exercício de autoconhecimento para que você conheça a si mesmo financeiramente, saiba onde estão os seus obstáculos, onde estão os seus, também as suas, digamos, vantagens, seus benefícios, onde você pode fazer crescer, fazer prosperar. Eu tenho uma fragilidade. Quando se trata de economia, gente, olha, eu gosto muito desse assunto, porque quando você nasce na linha da extrema pobreza,
porque eu nasci nessa linha. E você trabalha desde muito nova e você precisa entender sobre dinheiro, senão você não consegue sair de lá. Então, você precisa se mover na direção dos seus objetivos. Os passos serão lentíssimos, mas é melhor do que ficar parado. Então, de repente, quando você está lá sem dinheiro, trabalhou, ganhou um pouco, você precisa realmente ter esse fundo de reserva e ir se movendo. E tem que ser intencional e paciente, porque é devagar, mas dá certo. Então, o que é que eu penso? Essa importância de você ter esse fundo de reserva é primordial. A gente tem muita gente, por exemplo, você já conhece, com certeza, alguém que tem um salário muito bom, mas que é endividado. Aí você olha para aquela pessoa e diz, eu não entendo, fulano ganha tanto e não tem uma casa para morar, e não consegue ter um transporte para se deslocar. Isso tem a ver exatamente com esse posicionamento financeiro que as pessoas, muitas vezes, essa educação financeira que as pessoas não têm, não é isso? Exatamente. Quando eu falo de autoconhecimento financeiro, é exatamente saber para onde está indo o dinheiro. Muitas pessoas apenas acompanham, digamos, o extrato bancário de forma superficial e ele não é suficiente. A gente não tem a capacidade de memorizar tudo de cabeça. Então, quando a gente organiza isso, de fato, faz um planejamento em termos, seja numa ferramenta, num aplicativo que tem muitos disponíveis, seja numa planilha ou no caderninho ao lado da cama, aquilo ajuda a gente a mentalizar, a, de fato, aprender como que estão os meus hábitos, aprender o que eu posso fazer e dali tirar oportunidades ou mitigar os riscos. Tem muita gente que quando chega o fim do mês, para a gente encerrar nossa conversa, faz aquele mamãe mandou. Pega aquele monte de boleto que chegou, joga para cima, faz o sorteio. Quem ganhou vai ser pago. Ó, o nosso cinegrafista está sorrindo aqui. Já fez o sorteio esse mês, né? Já tem gente que vai ser pago, mas tem gente que vai ficar de fora. E essa ideia de você gerenciar os seus compromissos anotando, ela é muito importante e prática. Gente, você não sabe o prazer que é. Eu tenho um marca-texto específico de fazer isso. Então, eu coloco lá minhas continhas e eu tenho um marca-texto. Quando eu risco aquela conta, aquilo me dá um prazer emocional, sabe? Uma satisfação, os meus neurônios ficam, você conseguiu! E isso é muito prazeroso. E ter esse controle, porque tem gente que não quer ter, não quer olhar para as finanças. Não, eu não vou nem anotar, que se eu anotar, meu dinheiro não dá. Isso é uma atitude perigosa. Demais. Na verdade, muita gente, de fato, fecha os olhos propositalmente para não conhecer. Só que aí está o risco. Como que eu vou resolver sem saber onde que está o meu problema? Onde que eu posso fazer, o que eu posso fazer para resolver isso, para amenizar aquele problema. E, de fato, outro ponto que você trouxe, a questão da disciplina, a questão da paciência para esse crescimento, para esse caminho, é essencial para uma construção sólida, para que seja algo, de fato, um fundamento formado na vida. Isso traz muita paz, muita tranquilidade, tanto para você, mas também para a sua família. Muito obrigada, Aline, por nossa conversa. E uma coisa importante sobre o dinheiro. Você precisa saber lidar com ele, mas não pode amá-lo a ponto dele ser tão importante que vai tirar a sua paz. Porque o grande problema não é o dinheiro, mas as expectativas que a gente coloca nele. Exato. Se estiver acima das coisas mais importantes, que são as pessoas que a gente ama, certamente teremos um problema, não é isso? Exatamente. Eu costumo frisar muito essa questão porque ele não pode ser um fim em si mesmo. O dinheiro não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento para alcançar algo. Muito obrigada, Aline. É um prazer ter você por aqui. Volte que eu preciso de você. Bate, meu irmão. Volta para conversar sobre dinheiro que a gente precisa saber. E aí, minha amiga Raquel, você gostou dessa conversa? Como é que tá as finanças da Rachel? Me conte.